Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com um de nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Enchentes no Rio Grande do Sul causam mortes e destruição, mas poderiam ser evitadas. Redação Rio Grande do Sul. O povo do Rio Grande do Sul enfrenta a maior enchente das últimas décadas. Até o fechamento desta edição, 13 de maio, a tragédia atinge 447 municípios gaúchos. Porto Alegre e as cidades da região metropolitana, como Eldorado e Canoas, estão entre as mais atingidas e continuam ainda submersas. De acordo com a Defesa Civil, 147 pessoas morreram, 127 estão desaparecidas e mais de 800 feridas, muitas em estado grave. No total, 1,5 milhão de pessoas foram afetadas diretamente pelas inundações e 538 mil estão fora de casa. Muitas delas viram suas casas serem arrastadas pelas águas. Em novembro passado, saí com a minha mãe de madrugada, carregando-a nas costas. Agora foi com minha irmã e meu cunhado. Moramos no bairro Sarandi, um dos mais afetados, porque já foi área de plantação de arroz. Depois passou por aterramentos para se transformar em uma área urbana, mas é uma região de expansão dos rios quando chove. Antes era a cada 2 anos, agora foi com 6 meses de diferença pela última enchente, relata Luciano Schaffer, da coordenação do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, MLB, e um dos milhares de atingidos. Luciano e outros militantes do MLB estão abrigados no prédio da ocupação Cepete Araju, organizada pelo movimento. Estou esperando o momento para ver o que sobrou dos móveis, mas acredito que roupeiro, sofá e cama não tenho mais, completo. O aeroporto de Porto Alegre fica na região entre os bairros Sarandi e Humaitá e foi tomado pelas águas. A rodoviária estadual também está debaixo d'água, além de rodovias interditadas, dificultando ainda mais o deslocamento de pessoas e a chegada das doações. Enquanto isso, populações inteiras tiveram que ser evacuadas, como no caso do município de Eldorado do Sul, onde mais de 40 mil tiveram que abandonar tudo o que tinham para buscar abrigos e casas de familiares e amigos. O município de Canoas também foi muito castigado. Minha cidade está 60% inundada em 24 horas de chuvas. Um valão, canal, no meu bairro se rompeu em apenas 2 horas e inundou todas as casas. Tive que sair às pressas, não tive tempo de levar muitas coisas, somente uma mochila com poucas roupas. Eu e minha família perdemos nossa casa, pois está totalmente debaixo d'água, conta Bernardo Stadlober, 23 anos, desempregado. Já Caxias do Sul, apesar de estar situado a mais de 800 metros acima do nível do mar, não foi poupado pelos alagamentos. A população permaneceu em alerta máximo com risco iminente de rompimento das barragens de 2 represas, Samoara e Dalbó, o que poderia levar a um desastre ainda maior e obrigou os moradores da vizinhança a buscarem refúgio em abrigos improvisados. Histórico de enchentes. No entanto, essa não é a primeira vez que uma tragédia dessa magnitude ocorre no extremo sul do Brasil. Antes da atual inundação, a pior enchente registrada em Porto Alegre ocorreu em 1941. A cidade recebeu 24 dias consecutivos de chuvas torrenciais, elevando os níveis dos rios Caí, Gravataí, Jacuí e Sinos, que desaguam no Lago Guaíba, inundando vários bairros da capital. Essa calamidade era até então a pior inundação já registrada na história da cidade. O nível do lago atingiu a marca de 4,76 metros, afetando severamente toda a área central. Após a devastação causada pela inundação de 1941 na capital gaúcha, surgiu a discussão sobre a urgência de construir uma barreira para proteger a cidade contra futuras enchentes. Um pouco mais de 30 anos depois, em 1974, foi concluída a construção do Muro Mauá, que tem a estrutura com 3 metros de altura e extensão de 2,6 quilômetros. Está localizado entre o Cais Mauá e a Avenida Mauá, no coração do centro histórico de Porto Alegre. Porém, até os dias de hoje, o muro não teve nenhum reparo para futuras enchentes, o que fez com que o muro não conseguisse segurar as águas do Guaíba. Quem são os culpados? A situação é grave, mas é, de fato, uma tragédia anunciada.
Há pelo menos 10 anos, um amplo estudo da Presidência da República já apontava chuvas acentuadas no sul do Brasil em decorrência das mudanças climáticas. O projeto Brasil 2040, Cenários e Alternativas de Adaptação à Mudança do Clima, encomendado em 2014, composto por vários relatórios, apresentava resultados dramáticos: elevação do nível do mar, mortes por ondas de calor, falta d'água no Sudeste, piora das secas no Nordeste e o aumento das chuvas no Sul. Além disso, chama a atenção para a necessidade de sistemas de alerta e planos de contingência. Mesmo assim, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, não investiu um centavo sequer na prevenção de enchentes em 2023, mesmo após a cidade sofrer com enchentes 2 vezes no segundo semestre e com um caixa de 428 milhões no Departamento Municipal de Águas e Esgotos. Outro que sabia dessa informação foi o governador Eduardo Leite, do PSDB, que negligenciou todas as recomendações dos técnicos, cientistas e da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, AGAPAN. Em 2020, o mesmo governador e sua maioria de parlamentares na Assembleia Legislativa aprovaram a Lei 15.434, flexibilizando 500 artigos do Código Estadual do Meio Ambiente, a respeito da proteção dos biomas Pampa e Mata Atlântica. Os governos de Eduardo Leite e Sebastião Melo são os principais culpados pela destruição que eles chamam de desastre natural. Eles têm reforçado diariamente seu compromisso com grandes empresários para garantir as privatizações em prol do agronegócio. E quem paga por toda essa tragédia social é o povo gaúcho, que sofre a cada enchente, perde o pouco que tem e se vê abandonado pelo Estado. Mas a responsabilidade não é apenas dos governos estaduais e federal, mas também do Congresso Nacional. A maioria conservadora tem aprovado diversos projetos considerados nocivos ao meio ambiente. Nunca tivemos um Congresso tão dedicado a desmontar a legislação, afirma Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, rede de entidades que monitora a questão climática no Brasil. É importante lembrar que as tragédias ambientais são mais uma expressão das crises do capitalismo. A burguesia, movida pela ganância e o desejo de lucro, busca produzir sempre mais, sem se importar com a emissão desenfreada de gases poluentes, usando de forma inconsequente os recursos hídricos, derrubando e queimando florestas para expandir seus latifúndios para cultivar soja ou criar gado. Seus verdadeiros culpados por esse desastre são os irresponsáveis governantes e a classe rica que só pensa no lucro e vive destruindo a natureza. Os mais afetados são os pobres, a maioria da população. Afinal, burguesia sai do Estado nos seus helicópteros e jatos particulares, e se perdem algo, sacam dinheiro e compram tudo de novo. Já o trabalhador nem sabe se terá emprego e como será seu futuro. O povo está indignado com os prefeitos e o governador, que demoraram a se pronunciar e a agir, além de não terem feito nada para prevenir. O MLB defende a suspensão do pagamento da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul e a extensão dos prazos para a contratação dos projetos do Minha Casa Minha Vida, incluindo a requalificação do prédio da ocupação Cepete Araju, que está contemplada, aponta Lúcio Schaffer. Brigadas de solidariedade. Diante de tamanha devastação em todo o estado, milhares de pessoas se voluntariaram para ajudar em abrigos, salvamentos, distribuição de água e de comida pelas cidades. A Unidade Popular, UP, organizou brigadas de solidariedade em atuação em mais de 10 bairros de Porto Alegre, além das cidades de Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias do Sul e Passo Fundo, atuando em abrigos, comunidades isoladas e construindo novos abrigos. A UP também enviou militantes das cidades do Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte para ajudar no salvamento. Um abrigo foi montado pelo Movimento de Mulheres Olga Benário, na zona leste da capital, para o acolhimento de mulheres e crianças vítimas de violência. Como chegaram várias denúncias de ocorrência de estupros em abrigos públicos, era necessário um abrigo especial para as desabrigadas, afirmou Nana Sanches, coordenadora do movimento. O Diretório Central dos Estudantes da URGS e o Movimento Correnteza organizaram uma cozinha solidária que entregou mais de 8.000 marmitas e 2 caminhões lotados de alimentos não perecíveis e água para as cidades de Canoas e São Leopoldo. Nesse momento em que a incompetência e a irresponsabilidade dos governantes estão escancaradas, encontramos milhares de voluntários prontos em ajudar qualquer pessoa, mostrando na prática a força do coletivo, da solidariedade e a necessidade de construirmos o poder popular em nosso país. Com essa tragédia, aprendemos mais uma vez que só o povo salva o povo.
Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se. É apoia.se/moves sociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.